Olá, seja muito bem-vindo e mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. E a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando que o Senado Federal aprovou um projeto de lei que definiu as novas regras para o Vale Refeição e o Vale Alimentação. Entre as novidades está a opção de saque do benefício. Entenda o que mais pode mudar na reportagem da Maria Clara Leite. Ei, trabalhador! Quantas vezes você tentou usar seu vale-refeição e ouviu esta resposta? Ah, não, essa bandeira a gente não aceita. Ah, mas essa frase pode estar com os dias contados, porque se as novas regras para o vale-refeição e alimentação entrarem em vigor, os estabelecimentos que aceitam uma bandeira terão de aceitar todas, o que será bom também para os comércios, como explica o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. É muito positivo quando você abre o mercado, quando você permite que todos os vales sejam aceitos em todos os estabelecimentos, aqueles que têm qualidade, né? Segurança dos alimentos. Portanto, é muito importante que as empresas cuidem desse aspecto. Prevê a lei isso no Ministério do Trabalho. Para o trabalhador, essa é apenas uma das mudanças que deverão entrar em vigor a partir do dia 1º de maio de 2023. Mas isso é apenas uma previsão, porque o projeto de lei aprovado no Senado no último dia 13 de agosto ainda precisa ser sancionado. E quando isso acontecer, o beneficiário também vai poder escolher a bandeira dos seus cartões e fazer a portabilidade gratuitamente. Mas, segundo o presidente da Brasel, essa novidade seria ruim para o setor de restaurantes. Isso muitas vezes se dá com você, olha, o cliente oferece, eu te dou um 5% de bonificação, cashback, para você trocar da bandeira A para a bandeira B. Esse dinheiro acaba sendo cobrado dos restaurantes. Esses 5% viram taxas cobradas do restaurante que tem que subir o preço do seu cardápio. Com isso, não ganha o trabalhador, não ganha o restaurante, ganha apenas aquela empresa que está fazendo um papel aparentemente positivo junto ao consumidor. Outra mudança aprovada é que o trabalhador poderá sacar o valor do benefício para usar o dinheiro como bem entender. Mas isso só poderá ocorrer após 60 dias do crédito cair no cartão. Eu acredito que essa lei, depois que promulgada, vai ter um decreto regulamentando isso, estabelecendo a obrigação dessas operadoras de cartão benefício a habilitarem essa função. Elas vão ter que desenvolver uma solução que viabilize esse saque. Se não sacar o valor, o usuário só poderá usar o benefício para o pagamento de refeições e insumos em supermercados, mercearias, padarias, açougues, restaurantes ou lanchonetes, o que não é o que acontece agora. Algumas operadoras recentes que passaram a concorrer com essas tradicionais, elas trabalham com um cartão benefício que ele engloba o VA, ele engloba o VR e ele pode ser também utilizado na função crédito. Então, com base nessa brecha, algumas pessoas acabavam valendo-se dessa funcionalidade para passar academia, para pagar serviço de streaming e acabava desvirtuando um pouco essa finalidade do Vale Refeição e do Vale Alimentação. Para os estabelecimentos comerciais, essa regra garante que o benefício concedido por empresas para a alimentação seja realmente usado para manter esse setor. A empresa de cartão que permitir que o trabalhador use o auxílio para serviços e produtos que não sejam do gênero alimentício será punida. E também sofrerá punição se oferecer descontos de taxas na hora da contratação das companhias que fornecem aos funcionários o auxílio alimentação. Uma prática que até as novas regras entrarem em vigor é permitida. De qualquer forma, as empresas que insistirem nas práticas vetadas deverão pagar multa de R$5.000 a R$50.000 e o dobro será cobrado em caso de reincidência. E olha só, ainda falando de alimentação, a disparada no preço do leite estimulou o aumento da oferta de itens que são fabricados a partir do soro do produto. Mas o problema é que as embalagens muitas vezes são semelhantes às da caixinha do leite e alguns consumidores acabam sendo induzidos ao erro. Leite em pó, desnatado, integral, de lata ou de saquinho. O produto é o mesmo, certo? Deveria. Mas agora a diferença é quase imperceptível.
E não apenas pelo valor, mas pela descrição do rótulo do produto. Nessa imagem, você consegue perceber a diferença? Uma é lata e a cor amarela. O outro é saquinho, mas também de cor amarela. Parecem iguais, não é? Mas não é. Só pela marca e a cor, você facilmente poderia se confundir optando apenas pela questão de preço ou peso. Agora, olha para a lata com a imagem parada. O produto é feito de um composto lácteo com fibras, ou seja, não é leite em pó. Agora, o de saquinho, este sim é leite em pó. Entre as duas imagens, seria possível identificar uma mudança, já que não há diferença na embalagem? Pois é, apesar de estar escrito no rótulo da embalagem, a alteração da composição do produto, somado ao valor mais atrativo, induz o comprador ao erro na hora da escolha sobre o que realmente será consumido. Há algumas semanas, uma empresa de alimentos foi notificada pelo Procon de São Paulo para esclarecer sobre a comercialização e a distribuição de um leite feito à base de soro de leite. O órgão entende que a embalagem do produto, com apresentação similar ao leite, pode fazer com que o consumidor ache que se trata da bebida equivalente. O uso do soro de leite, que é um subproduto da fabricação de queijo, não é proibido na alimentação humana e é regulamentado pelo Ministério da Agricultura na fabricação de vários produtos da cadeia láctea. Mas depois que o preço do leite disparou, a oferta de itens com esses compostos tem se tornado mais visível nas prateleiras ao lado do produto de referência. Os valores podem ser de 30% a 40% mais barato. E não é somente o leite em si, mas o leite condensado, trocado pela mistura láctea condensada de leite e soro de leite, o requeijão cremoso, feito de mistura de requeijão e amido, e o creme de leite de uma mistura de leite, soro de leite, creme de leite e gordura vegetal. Por isso, agora a intenção do Procon de São Paulo é pedir esclarecimento às empresas para que deixem bem claro na embalagem do que é feito o produto, sem que haja semelhanças entre o que é e o que não é. E o preço do seguro de automóveis subiu no mês passado. São Paulo e Rio de Janeiro estão no topo da lista dos mais caros. De acordo com o levantamento, o Rio de Janeiro é a região com os valores de seguro de automóvel mais altos do país. Quem vem na segunda posição é a região metropolitana de São Paulo, seguida por Salvador. A pesquisa ainda apontou que os valores do índice de preços de seguro de automóvel cresceram 6,6% em julho de 2022. Uma alta de 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Um dos principais pontos para a definição do valor do seguro automotivo é a região de residência do segurado. No caso de São Paulo, a Zona Leste registrou a maior variação no seguro em julho, 8,5%. Em seguida, aparecem a Zona Norte, com 7,3% de variação, a Zona Sul, com 6,4%, a Zona Oeste, com 6,2% e o centro da cidade, com 5,6%. Segundo os especialistas ouvidos no levantamento, aos poucos, o mercado de automóveis está se reorganizando e as seguradoras vêm se adequando ao cenário pós-pandemia para restabelecer o padrão de gasto com o seguro dos veículos. E por falar em automóveis, olha só que curiosa essa notícia. A Embraer está desenvolvendo veículos elétricos que decolam e pousam na vertical, como se fossem carros voadores. Os primeiros testes acontecerão no mês que vem em Chicago, nos Estados Unidos. Os testes terão duração de 3 semanas e vão simular serviços de infraestrutura e voos com passageiros. Os veículos realizarão 2 rotas. Uma que vai conectar o Vertiporto de Chicago e o heliponto municipal de Schaumburg, e outra que sairá do mesmo ponto com destino ao heliporto de Tinley Park, em Illinois. Os voos custam $150 e devem durar cerca de 15 minutos. O veículo, chamado de eVTOL, tem uma asa com 8 rotores fixados, além de uma cauda convencional
que proporciona a capacidade de decolagem e pouso vertical. O modelo é o primeiro a ser desenvolvido pela empresa, que prevê que até 2035 possa ter mais de 200 carros voadores capazes de transportar mais de 4,5 milhões de passageiros em mais de 100 rotas, a princípio no estado do Rio de Janeiro. Em nota, a empresa disse que a simulação vai permitir analisar como as pessoas irão vivenciar este serviço e entender os requisitos necessários para que os veículos voadores estejam de vez no mercado. No ano passado, a Embraer já testou os carros voadores com a utilização de helicópteros no Rio de Janeiro. E os brasileiros estão viajando mais a negócios. O movimento e o faturamento do setor está acima do nível de antes da pandemia. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. As viagens a negócios e os serviços que compreendem esse segmento faturaram em julho 987 milhões de reais. O valor representa um crescimento de 2% em relação a 2019, antes da pandemia. O dado foi divulgado pela Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas nesta terça-feira. A associação avalia o desempenho dos 11 setores de serviços que compõem esse mercado. No mês de julho, os serviços aéreos corresponderam a 65% do setor, faturando 644 milhões de reais, quase 3% a mais que o obtido em 2019. A Abracorp percebeu queda de cerca de 30% no volume de vendas de alguns trechos relevantes, como Congonhas-Santos Dumont e Congonhas-Brasília. Por outro lado, os valores das tarifas tiveram aumento de 27%, que no fim das contas equilibrou a balança comercial. A associação relata ainda que houve queda no volume de viagens internacionais. Já a locação de veículos apresentou aumento de 63% e o faturamento registrado no setor hoteleiro em 2022 manteve-se semelhante a 2019. Segundo a Abracorp, os resultados no mês de julho atestam a previsão do setor em fechar o ano faturando 20% a mais que em 2019. De Brasília, Jaqueline Fonseca. E veja a seguir, reclamações contra planos de saúde aumentam em julho. E você vai ver também, projeto no Ceará ajuda periquitos ameaçados de extinção a voltar à natureza. Nós voltamos já. E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com mais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, segundo um boletim divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o número de queixas de usuários de planos de saúde teve alta em julho na comparação com o mês de junho. Segundo os dados apresentados pela ANS, foram registrados apenas em julho deste ano 19.222 reclamações contra os planos de saúde. Esse é o terceiro maior número da série histórica, atrás apenas de março, com 19.803 reclamações, e maio, com 19.526. Entre as queixas, 268 foram relacionadas a casos de Covid-19, o que representa uma queda de 36,5% em relação ao mês anterior. Cerca de metade dessas reclamações diz respeito a dificuldades na realização de exames e tratamento para a doença. Segundo a ANS, 90% das reclamações registradas puderam ser resolvidas por meio de sua intermediação de conflitos. De acordo com os dados levantados, a tendência do aumento do número de reclamações tem relação direta com um outro dado: a aquisição de planos de saúde. O número de beneficiários manteve a tendência de crescimento observada desde julho de 2020 e continua a se aproximar dos 50 milhões. O tipo de contratação que mais tem contribuído para o aumento é o coletivo empresarial, que desde julho de 2020 tem mais entradas do que saídas de beneficiários. Olha, e ainda falando de saúde, um novo estudo apontou que consumir adoçantes zero calorias
pode ser prejudicial à saúde. Além de mudar o ritmo de trabalho do sistema digestivo, ele também pode aumentar a quantidade de glicose no sangue. Até pouco tempo atrás, muitas pessoas achavam que esses substitutos do açúcar não tinham efeitos negativos no corpo humano e era importante aliado na dieta. Mas um estudo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos, da Alemanha e de Israel disse o contrário. O Centro Nacional do Câncer alemão comprovou em pesquisas anteriores realizadas em animais que os adoçantes afetam o sistema digestivo de camundongos de maneira que poderiam também comprometer suas respostas glicêmicas por mudar o fluxo de trabalho do intestino. Para saber se esses resultados também seriam encontrados em humanos, a equipe de pesquisa selecionou 120 voluntários que evitavam o consumo de adoçantes para testar as mudanças que esses produtos poderiam provocar em seus organismos. Esses participantes foram divididos em grupos e consumiram os adoçantes com compostos de sacarina, sucralose e aspartame, e o natural, estévia. Após dias de observação, foi comprovado que a sacarina e a sucralose aumentaram a glicêmica dos indivíduos e isso significa que existia mais açúcar circulando pelo sangue deles. Mesmo com esses resultados, não é possível dizer o quão mal esses adoçantes fazem para a saúde, porque os efeitos variam de pessoa para pessoa, já que nenhum organismo trabalha da mesma maneira. Porém, ficou claro a necessidade de aumentar a conscientização sobre o fato de que os adoçantes não trazem benefícios ao corpo humano como é divulgado. Os desenvolvedores da pesquisa disseram que, enquanto isso, será necessário continuar procurando soluções para evitar o açúcar, que ainda continua sendo mais prejudicial à saúde que os adoçantes. Vamos falar agora de agronegócios. A colheita de trigo nas principais regiões produtoras do Brasil tem o potencial de crescer mais de 1,5 milhão de toneladas até o fim do ano. Atualmente, 65% do trigo utilizado no Brasil é importado de outros países. Destes, 85% é da Argentina. Do restante, boa parte vem da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia desde fevereiro deste ano, atrasando a entrega e aumentando o preço da matéria-prima. A intenção da indústria e de produtores de trigo é de que o país seja autossuficiente na produção do produto e, graças à tecnologia e à inovação, é possível que isso aconteça. Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o Brasil pode produzir 10 milhões de toneladas de trigo neste ano. O número fica acima da projeção do governo de 9 milhões de toneladas. E depois de 8 anos, a lista de animais ameaçados de extinção no Brasil foi atualizada. E fazem parte dela o mico-leão-dourado e o lobo-guará, aquele mesmo que estampa as cédulas de R$200. O Brasil tem 1.249 espécies de animais com ameaça de extinção. É o caso do mico-leão-dourado, da onça-pintada, da anta, do tubarão-martelo, do pica-pau e até do lobo-guará, símbolo do Cerrado Mineiro. A Mata Atlântica é o bioma com mais espécies ameaçadas. Comparando o estudo de 2022 com o de 2014, 139 animais saíram da lista ou não estão mais em risco, como a tartaruga verde, mas outras 219 entraram para o levantamento na categoria risco de extinção, como o boto do araguaia, a toninha, a ave 30 reis de bando e o peixe da chuva. Depois de anos de pesquisa, a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais entendeu como algumas espécies de peixes se produzem e desenvolveu o ambiente ideal para o pacamã, bagre da bacia do Rio São Francisco, procriar com mais fartura. E por falar em animais ameaçados de extinção, o periquito cara suja voltou à natureza no interior do Ceará. Isso aconteceu graças a um projeto que envolve a recuperação da mata e também imita ninhos naturais.
Desde o período do Império, aves como o periquito estavam entre os exemplares mais cobiçados por caçadores e, com o passar do tempo, o tráfico de animais silvestres colocou ainda mais essa espécie em ameaça. Em razão disso, muitos grupos, como o periquito cara-suja, passaram a correr sérios riscos de desaparecer por completo. Porém, um projeto ambiental surgiu como uma luz no fim do túnel e tem conseguido sucesso na missão de trazer o periquito de volta à natureza. De acordo com os cientistas, a preocupação da sociedade, o suporte financeiro contínuo e a capacidade técnica desenvolvida pela equipe explicam o retorno da espécie, formando um verdadeiro pacote ecológico para trazer a ave de volta. A aparição desses pássaros no interior do Ceará tem relação direta com a preservação da mata dentro de uma unidade de conservação. Para superar as dificuldades encontradas, os estudiosos criaram um método para a reprodução de aves no ambiente natural. Para isso, foi elaborada uma caixa simulando um ninho. A criação artificial imita até mesmo os troncos vegetais usados normalmente para a gestação dos ovos, que vão dar os filhotes. A reprodução do cara-suja ocorre apenas uma vez por ano, entre fevereiro e junho. A fêmea coloca em média 6 ovos. Os ninhos artificiais foram colocados em 55 sítios diferentes e monitorados o tempo todo pelos moradores locais. Todo o sucesso do projeto é refletido nos números. Nos últimos 12 anos, mais de 2.000 filhotes foram colocados de volta à natureza. A expectativa com a próxima etapa do trabalho é que, em breve, devemos ter mais de 1.000 pássaros da espécie na natureza. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!